Olá, meu nome é Betânia, eu atuo como supervisora pedagógica há mais de 10 anos e esse vídeo faz parte do canal Contexto Escolar. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da narrativa, da contação de histórias para o desenvolvimento infantil. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre a ampliação do vocabulário. Quando uma criança ela ouve uma narrativa, ali vão ter palavras que não fazem parte do seu dia a dia, não fazem parte do dia a dia da escola, ela não ouve de outras crianças da sua faixa etária, de pessoas que convivem no seu seio familiar. São palavras que são inseridas nessa história e à medida que ela for ouvindo histórias e for interagindo com o que é dito naquelas narrativas, ela vai aprender novas palavras e ela vai inserir essas palavras no seu vocabulário. Então, ouvir narrativas, interagir com histórias, amplia muito o vocabulário da criança. Outro ponto é a formação socioemocional e sociocultural. O que é isso? São valores, comportamentos que a criança aprende através das narrativas. Quando uma criança ouve uma história, por exemplo, sobre conflitos, sobre questões sociais entre crianças, elas brigaram, por que elas brigaram, qual foi o motivo, a criança se sentiu chateada pela palavra que o outro coleguinha falou na história. Então, são conversas que os adultos têm que ter com a criança quando elas ouvem essa história, para ouvir a opinião da criança, verificar se está ok ali, ou se precisar fazer uma intervenção. Olha, você está pensando de uma forma que precisa ser melhorada. Essa criança ficou chateada porque o coleguinha ofendeu. E nós não podemos ofender as pessoas. A gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa, com a forma como a gente trata as pessoas, entenderam? E isso é comportamento e disseminação, vamos dizer assim, de valores e empatia que as crianças aprendem através da narrativa. E olha, as narrativas ensinam por si só, mas quando o adulto participa, a criança aprende muito mais. Quando o adulto intervém, se comunica com a história, e a criança faz essa comunicação da história com a criança aprende muito mais. Inteligência. Quando uma criança ouve uma narrativa, uma literatura, ela vai desenvolver ali, ela vai aprender começo, meio e fim da história, sequência lógica de fatos, ela vai aprender cultura de países diferentes, o modo de vestir. Por isso é importante variar as narrativas, os textos que são trabalhados com a criança, para que ela aprenda novos conceitos, novas culturas, novos comportamentos, alimentos, né, diferenciados de cada região. Então, varie sempre as literaturas, os enredos, para que a criança aprenda mais, aprenda conceitos diferentes, culturas diferentes, né, e outras demandas relacionadas à inteligência, atenção, memória, são capacidades cognitivas importantes para o desenvolvimento infantil. Outro ponto é a imaginação. Quando uma criança ouve por áudio, vamos supor que ela ouviu um áudio de uma história. Ela não viu cena, ela não viu livro, ela apenas ouviu. Isso é muito importante também. O livro é importante, as cenas são importantes e o áudio também é importante. Por quê? Quando uma criança ouve uma história que ela não está vendo a cena, ela vai imaginar essa história. E o lobo mau passou na floresta, ela vai imaginar o lobo mau, ela vai imaginar a expressão que o lobo mau fez, se tinha outros animais na floresta, se era dia, se era noite. Isso tudo vai estimular a imaginação da criança, certo? E a criatividade. Você pode, por exemplo, dar nome. Se na história, no áudio que ela ouviu, os personagens não tinham nome, eram só chamados de lobo, menina, menino, vovó. Você pode estimular, por exemplo, ela dar nome aos personagens. Como que a vovó chamava? O que você acha? Vamos dar um nome para a vovó? E a menina? E o menino? Como que a cidade chamava? Olha, aqui perto da nossa cidade tem essas cidades. Então, você acha que esse lobo passou em qual cidade? Isso tudo é estímulo da imaginação e da criatividade. Outro ponto importante é a teoria da mente, que pode ser trabalhada com histórias que têm somente imagens. Por exemplo, não tem ali escrito o que aconteceu, tem só as imagens. Elas também são importantes, porque a criança vai observar expressões sociais. Ele vai imaginar o que gerou aquela expressão de tristeza, ou aquela expressão de alegria. Ela vai observar a expressão, a feição daquela pessoa
e começar a perceber como que essa pessoa está se sentindo. Isso é importante porque quando ela estiver interagindo com outras crianças, adultos, ela vai perceber se o comportamento que ela está tendo está gerando mal-estar, se aquilo que ela está dizendo, né, com as próprias palavras, se está magoando a pessoa, pela expressão facial. Então, histórias que não tenham escrito e só tenham as imagens são importantes para isso também. Escolha bem, né, as imagens que vão ser utilizadas para explorar isso para a criança. Assim, quando ela for na escola e se comunicar com outras crianças, ela vai saber, ela vai começar a discernir isto. Se o que eu estou fazendo está magoando meu coleguinha, então eu tenho que parar, eu posso ali pedir perdão e perceber também quando ela está ouvindo algo, se aquilo está magoando ela, né? Se está chateando e procurar alguém, olha, meu coleguinha me disse isso, me deixou chateada. Então, ela vai perceber quando ela recebe também comportamentos de coleguinhas e ouve de adultos, quando ela fica chateada e ela vai conseguir comunicar isso. Isso se chama teoria da mente e é muito importante trabalhar isso com narrativas, com literatura. Outro ponto importante é o incentivo da criança à aprendizagem, ao hábito de leitura, que a gente chama de comportamento leitor. Quando uma criança percebe que tem um adulto ali do seu meio social, tio, que convive muito com ela, os pais, professora, que tem o hábito de leitura, ela vai ser assim, só pelo hábito, só dela observar que tem uma pessoa lendo que gosta de ler, aquilo pode desenvolver nela o gosto pela leitura, mas ela precisa de ter uma referência, alguém que convive muito com ela que tem esse hábito, para que ela desenvolva esse hábito da leitura. É muito difícil uma criança que não vê ninguém em casa lendo, que ela tenha esse gosto pela leitura. É muito difícil uma criança da qual ninguém conta uma história para ela gostar de ler literatura. Então o hábito ele precisa ser criado, precisa ser estimulado estrategicamente. Ainda que você não goste de ler, não tenha esse hábito, mas gostaria que seu filho desenvolvesse esse hábito, você precisa mostrar, você precisa contar histórias para ele, interagir com histórias. Ainda que você não tenha um livro em casa, aproveite muitos conteúdos de literatura que serão postados nos grupos de trabalho, de WhatsApp das escolas, para você interagir com essa literatura, para você mostrar para a criança que você acha importante a leitura, o hábito da leitura, histórias, narrativas, e estimular a criança a ter esse hábito. Outro ponto importante, ouvir os dois lados. Na história, quando há um conflito, por exemplo, naquela literatura, você pode conversar com a criança, olha, Maria e Joãozinho brigaram. Você acha que Maria agiu certo? E Joãozinho, você acha que ele teve um bom comportamento? Você acha que quem saiu chateado dessa história, quem errou, quem precisa de pedir perdão, né? Você pode conversar com a criança, que ela vai inserir isso no seu comportamento do dia a dia. Ela vai saber que em determinados momentos ela precisa pedir perdão para o outro, ela vai saber que em outros momentos aquele que errou com ela precisa pedir perdão. Outra questão importante, a criança vai desenvolver o hábito de falar sobre suas emoções, sobre as coisas que acontecem com ela, que às vezes você não sabe, mas aconteceu ali na casa de um vizinho, na casa de um coleguinha, e que, pelo fato da criança não ter sido estimulada a falar sobre suas emoções, a falar sobre suas vivências, ela se fecha, ela se cala por medo. Mas as narrativas são muito importantes para desenvolver isso. No momento da narrativa, você pode falar que é importante a criança chegar em casa e contar para o papai e para a mamãe as coisas que aconteceram, né? Você aproveita ali um enredo para comunicar para a criança o que é importante, porque às vezes o fato só de você chegar perto dela e falar não vai ter tanto efeito como uma história tem, um exemplo de alguma criança que fez, que poderia ter feito melhor, ela vai se envolver muito melhor, ela vai associar e reproduzir esse comportamento muito mais do que simplesmente se ela ouvir sem nenhum exemplo de outra criança, entendeu? Outra questão importante, a criança, como já disse aqui, interpretar cenas, começo, meio e fim, contextos, né? Você pode perguntar para a criança, olha, essa história se passou na cidade, mas será que ela poderia se passar na fazenda? Será que essa história poderia se passar dentro de casa? Entendeu?
importante para a criança ir assimilando novos contextos, novas possibilidades, sair do óbvio, né? Você pode ali, vamos criar um outro final para essa história? Olha, no final, o lobo, vamos colocar aqui, o lobo foi capturado. Mas o que poderia ter acontecido com esse lobo, se ele não fosse capturado? O que você acha? Ou a vovó continuou morando sozinha. Você acha que a vovó poderia continuar morando sozinha? E ali você vai estimulando a opinião da criança, a reflexão, né? Por exemplo, ela não vai a todo momento achar que aquilo que aconteceu é o certo, é o definitivo, que só tinha aquela possibilidade. Não. Se você mostrar para ela que a história poderia acontecer de outra forma, ela vai entender que as coisas não vêm prontinhas do jeito que está ali, que a gente também pode criar outras possibilidades na nossa vida. Você vai sim valorizar a história que ela contou e ocasionalmente você vai fazer com a criança criar um outro começo, criar um outro fim, ou aquele conflito na história, você pode desfazer aquele conflito, criar um parêntese ali naquela história, desfazer aquele conflito de forma pacífica. Isso tudo você vai construir com a história a partir de narrativas, a partir da sua interação com as histórias que são oferecidas pela escola, né? Histórias que você encontra na internet, mas principalmente aquelas que serão possibilitadas pela escola. Outro ponto muito importante é a criança aprender a ouvir, né? Quando a criança tem o hábito de ouvir histórias, né? Ela tem o hábito? Não. Quando a família incentiva esse hábito, tem esse hábito com a criança de colocá-la para ouvir histórias, de ouvir enredos, de silenciar para ouvir, ela vai ser muito mais educada no sentido de, quando alguém for falar com ela não ficar ali querendo falar junto. Quando ela for para a escola, a professora tentar falar, ela vai saber que ela tem a hora de falar, ela vai esperar o momento dela falar. Se for alguma coisa urgente também, ela vai conseguir se comunicar com a professora. Não vai haver segredos, né? De pessoas que falam, olha, você não pode contar isso para os seus pais. Ela já vai saber sim que ela tem que falar, como que ela tem que falar. Ela vai saber se comunicar com outras pessoas, saber ouvir e saber também que ela vai ser ouvida. Então essas são as dicas, essa é a explicação que eu deixo para vocês hoje. E nos próximos vídeos futuros eu vou transmitir para vocês mais conteúdos importantes